Meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje eu vou falar sobre esse tema que é muito importante. Muito importante porque ele fala daquilo que nós somos, daquilo que nós iremos nos tornar em Jesus. Mas em primeiro ponto, precisamos compreender como é que essas escrituras se cumpriram em Jesus, né? E esse texto eu escolhi como referência porque esse texto é de fato uma síntese de tudo aquilo que os profetas falaram. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Filipenses 2, versículo 9, 10, 11. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqui é um texto que ele é uma síntese de diversas profecias. Eu sei que a maioria dos irmãos usa esse texto aqui para um monte de coisas, várias interpretações, mas quando eu leio para esse texto aqui, eu vejo a síntese daquilo que foi falado para os profetas. Foi falado lá desde Moisés em diante. E eu quero recitar isto aqui. Primeiro ponto, Levítico 26, em versículo 10, 11, 12, ele começa dizendo o seguinte, ó. Comerei o depósito velho, depois de envelhecido, tirarei fora o velho por causa do novo. Afirmando que estava sendo estabelecida uma nova aliança. Estabelecida uma nova aliança. E porei meu tabernáculo no meio de vós, e minha alma de vós não se enfadará. Deus colocaria um tabernáculo no meio do povo e que sua alma não se enfadaria. Para você entender isso aqui bem, você precisa ir para Isaías 7:13. Para dizer, porque lá ele fala o que enfada Deus, o que cansa Deus. Lá diz que os nossos pecados é que cansa Deus. Então aqui ele está dizendo que não vai mais cansar. Deus não vai mais se preocupar com nossos pecados. Diz assim, mas de maneira mais aberta aqui, né? Porque ele já enviou o seu filho para perdoar os nossos pecados, passados, presente e futuro. Todos os nossos pecados já estão aniquilados na cruz. O que agora ele quer é uma consciência pura e redimida, né? Daquele que se aproxima dele tem essa consciência pura, santa. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Essa é uma promessa muito importante também. Ele vai estar no nosso meio, vai andar no nosso meio, e nós vamos ser o seu povo. E ele será o nosso Deus. Mas para isso, ele antes que no processo, aliás, nem antes, no processo que isso aconteça, ele primeiro ele escolhe um lugar, e para isso Deus fala para Moisés advertindo o seguinte, ó: o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr seu nome e sua habitação, e ali vireis. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e todas essas escolhas dos vossos votos que votardes ao Senhor. Então, Jesus, a palavra de Deus está falando aqui bem claramente que Deus escolheria um lugar, e nesse lugar ele ia colocar o seu nome. Aonde Deus colocasse o seu nome era para que todas as pessoas fossem até o lugar e prestassem culto a Deus. Ou seja, hoje sabemos aonde devemos prestar um culto a Deus. Não é na sua igreja, não é no seu quarto, não é, debaixo de uma árvore, não. É diante de Cristo. Quando você se aproxima de Cristo e começa a cultuar a Deus na obediência àquilo que Ele disse, você está prestando culto a Deus. Então,
Não importa o lugar, o importante é onde você está na presença de Deus. O lugar é o que menos importa. O importante é Jesus estar com onde você está, né? Ou melhor, você está onde Deus está, né? Então, esses dois versículos já se concretizam nesse texto. O lugar que ele escolheu vai ser esse. Mas primeiro ele precisou fazer um Novo Testamento, que foi esse, né? E mais a seguinte, né? O Cristo, o Messias, ele deveria construir um santuário para Deus. Porque é aí onde Deus iria habitar. É aí onde Deus irá morar. E aqui fala que Deus colocou o mais importante de todos os nomes. Ou seja, Deus habita corporalmente em Cristo Jesus. Aqui em Colossenses 2 também fala isso. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado, potestade e poder. Ou seja, Jesus é onde Deus mora. Jesus é onde Deus mora. Deus mora em Jesus. Mas, para analisarmos bem os textos, a gente precisa fazer reflexão, né? A gente precisa não simplesmente pegar a resposta pronta, mas também mastigar um pouquinho para saber como é que os processos aconteceram, como foi que se deu as coisas. Então, bem claro o que Deus fez para Davi. Quando Davi decide, no capítulo 17 de Crônicas, ele fala: eu quero construir uma casa de Deus, porque eu moro numa casa, um palácio, mas a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. Natan olha para Davi e diz: olha, faz segundo o teu coração manda, porque o Senhor é contigo. Mas Davi já se propõe a fazer, né? Mas Natan é repreendido pelo Senhor e ele volta atrás. E ele diz o seguinte: olha, Davi, tu não vai construir para mim casa nenhuma, né? Tu não vai construir casa para mim, mas alguém que vai surgir da tua semente, esse me edificará uma casa. Esse me edificará uma casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não se desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, ou seja, de Saul. Então a promessa era forte para Davi, uma promessa muito poderosa para Davi. Mas Davi ficou meio que inquieto, né? Porque ele fala que Deus iria construir uma casa para ele. Ele ficou matutando direto. Depois você lê esse texto aqui, você vê que ele não ficou muito conformado com essa ideia de casa. Conformado assim porque ele não compreendeu. Então, sabendo que Deus iria construir uma casa para ele, isso que é 1 Crônicas 17. Sabendo que Deus iria construir uma casa para ele, e que o filho dele iria construir uma casa para Deus, né? Mas na frente veio seu filho e edifica um santuário a Deus. A casa, aquilo que nós chamamos hoje de Templo de Salomão. Um templo muito bonito, muito adornado, cheio de ouros, muito bonito mesmo. Mas Salomão é como um homem sábio, inspirado por Deus, ele faz uma indagação bem precisa. Na verdade, verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então ele fala: olha, eu sei que o Senhor é magnífico. O Senhor não cabe dentro desse templo. Nem o céu dos céus cabe ao Senhor. Imagine essa casa que tem edificado. Mas ele continua: atende, pois, a oração do teu servo e a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali poria o teu nome, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Aqui
relembra aquilo que Deus prometeu para Moisés e aquilo que Deus falou para Davi. Ele fala, o lugar onde Deus escolher para ele fazer habitar o seu nome, ali vireis, né? Nós lemos aqui. Então, ele está referindo-se a isso, ou seja, aquele lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. Mas antes disso, ele faz a indagação perfeita. Deus não pode habitar em templos feitos por templos feitos por mãos de homens. Essa é uma indagação perfeita, né? Então o que acontece? Mesmo ele reconhecendo aquele ponto, ele ainda ora para que Deus esteja atento à oração de quem for fazer a oração ali. Mas ele já sabe que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Mas aí acontece que esse versículo aqui já cai também como isso, porque nós sabemos lá em João capítulo 2, 19, Jesus fala o seguinte: derrube esse templo e em 3 dias o levantarei. E ele estava se referindo ao templo do seu corpo. É claro que o templo que Deus escolheu para construir não é um templo material criado por mãos humanas, é um templo espiritual criado por Deus. Então Deus, quando Jesus morreu, porque Jesus era um segundo Adão, vindo pela natureza adâmica ainda, mas quando ele morreu e ele ressuscita, aquela natureza adâmica, ela morre juntamente, né? Ela morre. E quando ele ressuscita transformado. Essa transformação é o que nós já chamamos de casa de Deus. Essa transformação, ou seja, ele já estava com um corpo incorruptível, né? Assim, vamos dizer assim, no total já, né? Ele já era imortal. E aí, Deus habita nele agora corporalmente, de fato, completamente. Antes Deus estava nele, mas guiando ele por todos os lugares, mas agora ele está corporalmente. E agora, todos nós, agora que entra nós aqui na jogada, todos nós, porque estamos unidos a Jesus, participamos da mesma unção que ele participa. Certo? Nós, por estarmos unidos a Jesus, participamos dessa bênção, dessa bem-aventurança. E eu sei que alguns irmãos acham meio que isso contrário, meio estranho de se afirmar, mas é o que as Escrituras nos diz, né? É isso que ela nos fala. Nós estamos reconciliados com Deus. Aqui, Colossenses 2, 9, 10. Eu vou ler aqui para os irmãos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, você e eu estamos perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também está circuncisado, não com a circuncisão feita por mãos de um depósito, despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados, a circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cela que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principais de potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Né? Então, nós temos essa grande bem-aventurança. A glória que está sobre Jesus está sobre nós. E isso que só vai crescer. Quando Cristo vier se manifestar nos ares, certo? Quando Cristo se manifestar, aquilo que ele é, a gente também vai ser. Aquilo que ele se manifestar, nós também seremos manifestos. Vejamos aqui, ó. João 3 e 2, ó. Meus amigos, agora nós sabemos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. Pois o veremos como Ele realmente é.
E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então veja só, esse texto aqui, ele já revela uma coisa. Ele fala de uma possibilidade, eu não sei como é que nós vamos ser, né? Não sei, né? Nós sabemos que agora nós já somos filhos de Deus. Isso significa dizer que antes disso ele não era. É uma coisa bem clara aqui, né? Não preciso nem explicar. Então, agora nós somos filhos de Deus, porque estamos unidos a Jesus Cristo, mas ainda não sabemos o que iremos nos tornar. Mas nós estamos com a certeza de que aquilo que Jesus se tornar, nós também nos tornaremos. Porque assim como nós vemos, ele vai se aparecer, a gente vai conseguir ver ele como ele é, né? E a gente sabe que Deus habita corporalmente em Jesus. Jesus vem na glória de seu Pai. E quando a gente olha para essas coisas, a gente sabe que ninguém pode enxergar Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus. Porque morre, porque evapora diante dele. Porque ele é uma glória superior à glória do sol, das estrelas, de todas os grandes astros do universo. Ele é o poder. Então você percebe que aquilo que Jesus é, nós conseguiremos enxergá-lo, porque nós também participaremos da mesma natureza. Nós seremos partes da mesma divindade. É outra frase que alguns irmãos também não compreendem, mas que é citada pelos apóstolos. Vamos ver aqui. Essa frase é falada pelo apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro aqui fala que nós fazemos parte da divindade de Jesus. Nós fazemos parte da divindade. Isso é extraordinário. Fazer parte da divindade de Jesus. Fazer parte da divindade de Deus. Nós de Deus somos coparticipantes. Onde assim nós, o apóstolo Paulo também, né, se levarmos em consideração que foi ele que escreveu o livro de Hebreus, ele fala que a gente participa do Espírito Santo. Somos coparticipantes do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Pai. Então, se a gente participa dessa natureza, nós somos aquilo que Deus é. E eu sei que, né, sem ignorância de alguns irmãos que acreditam que por causa disso a gente não peca. Não, isso não significa isso. Significa dizer que a gente tem uma garantia de que a gente virá receber uma promessa que Deus prometeu, por causa do Espírito que Ele nos tem dado. O Espírito Santo em nós é o que nos garante a promessa de que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, o que Ele prometeu? Ele prometeu que Ele vai construir uma casa para a gente. E não pense que a casa que Ele vai construir é uma casa de madeira, de pau, de pedra, de feno, de ouro, não. A casa que Ele vai construir é o que você está sendo edificada hoje. A casa que Jesus está construindo é o que você está fazendo hoje. Jesus está construindo a casa em você. Jesus está construindo a casa em nós. E essa casa ela vai se manifestar quando Ele aparecer. Porque no dia que Ele aparecer, alguns nessa presença maravilhosa que Ele vinha aparecer, se manifesta a sua glória. Uns vão brilhar bastante como o sol, e outros vão brilhar como as estrelas, e outros vão brilhar como Deus. Então assim vai diferir cada uma dessas glórias. Então a gente precisa entender claramente quais são as nossas promessas. As nossas promessas não é simplesmente de herdar uma terra. A gente não somos o povo judeu, que tinha como promessa uma terra para eles lá que manava leite e mel. Para nós é uma coisa superior. Herdarmos todas as coisas de Deus. Herdarmos tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que Deus é o que nós iremos herdar. Como Deus fala para Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, é essa a nossa herança. É Deus. Nosso galardão é Deus.
Então, é para isso que a gente está caminhando, né? E muitos irmãos não querem isso. Quando a gente fala sobre isso, acha meio que estranho, se resguarda, né? Vamos dizer assim, fica um pouco mais retraído, acha estranho, porque não compreende as escrituras, não conhece a palavra de Deus. Então, fica sem saber, fica sem saber de fato o que Deus está realmente nos prometendo. Isso às vezes é triste. É triste porque a gente se alegra quando sabemos quais são as nossas promessas, né? Quando a gente sabe o que a gente vai receber, a gente fica mais entusiasmado. É claro que a gente não deve correr por causa do prêmio, entre aspas. Mas a gente corre por causa disso também, né? Mas a gente tem que amar a Deus mais pelo amor que Ele nos tem dado, mais do que pelo prêmio que Ele nos irá dar. Que na verdade, quando não é o que Ele vai nos dar, é que Ele já nos deu. Que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Apenas só falta se manifestar. Porque nós já somos. O apóstolo Paulo diz que nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestes. Ele fala um termo presente, não futuro. Já estamos sentados. Então significa dizer que nós já temos todas as promessas de maneira garantida. Ou seja, as promessas de Deus já estão em nossas mãos. O que a gente tem que fazer agora é correr atrás desse galardão. Galardão, né? Que tipo de honra você vai querer ter? Que tipo de casa você vai querer ter? Uma casa de pau, madeira, que vai ser destruída pelo fogo? Ou uma casa de pedras preciosas, de ouro, né? De prata, de bronze? Que tipo de casa você vai querer ter? Ou seja, quando eu estou falando isso, não estou falando casas literais, né? Não vamos ir para esse caminho. A casa que eu estou falando é o seu corpo. Que tipo de corpo você vai querer ter? Que tipo de transformação você vai querer ter? Você vai ser transformado. Assim como uma borboleta passa pela metamorfose e se transforma em uma borboleta de diversas cores, a lagarta é uma só, mas as cores da borboleta são variadas. Então você vai ser a mesma tipo de transformação. Nós todos somos as lagartas, mas nós seremos transformados e cada um vai ter uma cor específica. Cada um vai ter um brilho, uma glória específica. Então, é isso que é o maravilhoso. Essa que é a casa de Deus, que Deus decidiu morar, é você. Você é a casa de Deus. Porque quando ele fala em casamento, ele está falando em casar conosco. O casamento de Deus é conosco. E quando fala de casamento, está falando de uma união. Está falando de uma simbiose, né? Assim, quando ele trata de se ter uma relação aos seres humanos, ele diz que os dois passam a ser uma só carne. Só que o apóstolo Paulo diz que aqueles que creem em Jesus, né, creem em Deus, passam a ser o mesmo Espírito, né? Então significa dizer que aqueles que se unem a Cristo passam a ser, não é simplesmente ter, passa a ser o mesmo Espírito de Deus. Você e Deus é uma só pessoa. E é isso que significa o casamento. É ser Deus de maneira integral. Espero que os irmãos não compreendam mal isso que eu estou falando. Mas é isso que o apóstolo Paulo, que a Bíblia nos fala. E isso foi o que ele mesmo prometeu. Por isso ele nos infundiu o Espírito dele para termos essa garantia de que ele vai incorporar em nós. Ele vai nos tomar como posse. Ele vai nos encher daquilo que ele encheu a Jesus. Então todos nós seremos parte da divindade de Cristo. E cada um vai reinar, todos nós iremos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Todos nós iremos reinar com Ele.
mas cada um terá o seu papel específico. Ninguém vai atropelar ninguém. É por isso que existe essa organização, de acordo com o apóstolo Paulo, né? Um é braço, outro é perna, outro é orelha, outro é olho, né? Mas a cabeça é Cristo. A cabeça está bem definida. A cabeça é Cristo. Nós somos o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Essa é uma frase do apóstolo Paulo. Nós somos o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Então, se nós somos esse complemento, a gente deve agir de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Mas se você estiver totalmente alinhado com a vontade de Deus, a sua vontade vai ser a vontade de Deus. Isso é claro, né? Isso é bem claro para nós. Então, espero que vocês tenham entendido que nós somos essa casa. Nós somos esse edifício, né? E fora esses textos que eu dei para vocês sobre os profetas atrás, existem milhares de versículos, muitos versículos que falam em específico a esse tema. É basicamente toda a escritura fala unicamente disso, né? Ou seja, ele tratou centenas de anos da mesma coisa, reforçando, ampliando, demonstrando, né? Mas como uma sombra, para que a gente pudesse compreender hoje aquilo que se manifestou em Jesus Cristo. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa mensagem e que vocês possam terem se enriquecidos dela. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, certo? Que a gente vai tentar responder. Se a gente não souber, a gente diz que não sabe, mas se a gente souber, a gente vai responder para os irmãos. A gente está aqui para aprender, né? Juntamente com os irmãos, a gente está aqui na caminhada, no processo. Amém? Graça e paz a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém.